Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de Jesus e o amor e a ternura de Maria, nossa mãe, estejam sempre com cada um de nós. Estamos hoje no 19º dia da jornada de devoção mariana e ontem encerramos a novena ao Divino Espírito Santo, celebrando hoje a festa de Pentecostes. Hoje, nesse dia tão especial que celebramos o nascimento da nossa igreja com a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo, vamos estudar, vamos conhecer a importância de Maria em Pentecostes e como ela foi uma peça-chave no nascimento da Igreja de Cristo. Vamos iniciar a nossa meditação pedindo ao Espírito Santo e a Maria, Mãe de Deus e nossa, que nos abençoe, nos inspire na missão de viver na graça e no amor de Jesus Cristo, evangelizando a todos com a nossa vida, seguindo os passos e ensinamentos de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ver agora a importância da Virgem Maria em Pentecostes. Se Maria já era cheia do Espírito Santo, o que aconteceu com ela em Pentecostes? Seu nome era Maria, uma jovem hebreia de Nazaré, de uma família simples, vinda da periferia da Galileia, um povoado agrícola e de artesãos. Pertencer a Nazaré, vilarejo desprezado, desconhecido e sem história, era ser gente comum, de vida simples, sem conhecimentos teológicos. Como toda mulher judia, Maria praticava a religião hebraica, era de oração, elevava as suas preces e professava a sua fé no Deus único. Frequentava a pequena sinagoga, onde se aprofundava no conhecimento das Sagradas Escrituras e nutria a sua esperança ao memorizar as orações dos Salmos e na escuta do livro do profeta Isaías. O seu povo vivia uma realidade humana de impossibilidades e barreiras. Quantas vezes não teria Maria ouvido na sinagoga do livro de Isaías que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho e que receberia o nome Emanuel? Isaías capítulo 7, versículo 14. Ela esperava a realização da promessa de Deus que enviaria um Salvador para libertar o seu povo. Maria, porém, desde sempre, esteve dentro dos planos de Deus, não só para colaborar na salvação do seu povo, como também de toda a humanidade. Maria, concebida sem pecado, sempre esteve cheia do Espírito Santo, sempre esteve cheia da graça de Deus. Pelo pecado original, o ser humano se tornou sujeito ao erro, mas em Maria se concretizou a promessa de Deus. Ela, que nasceu sem mácula, com a graça original, a simples jovem de Nazaré, é superior a toda a cultura, inferior somente a Jesus Cristo, por isso é chamada de Imaculada Conceição. O Espírito de Deus que pousou sobre a terra, que era sem forma e vazia, coberta pelas trevas, trouxe a vida e tudo se fez. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Esse mesmo Espírito sempre esteve presente em Maria desde a sua concepção, em vista da sua maternidade divina. Porém, Maria teve a liberdade de escolher e dizer sim ou não a Deus. Na vida que segue, em seus afazeres domésticos, de repente aparece-lhe uma criatura sobrenatural que fala com ela.
Que significado teriam essas palavras? Cheia de graça, e encontrasses graça diante de Deus, conceberás e darás à luz a um filho. Lucas capítulo 1, versículos 28 a 38. Ter a graça significa receber de alguém o favor, a bênção, a bondade. Estar cheia de graça é estar totalmente preenchida com a gratuidade de Deus, não havendo um espaço sequer de sua existência que não seja repleto da graça divina. A saudação evidencia a presença do Espírito de modo muito particular em Maria. Dizer cheia de graça é, portanto, dizer cheia do Espírito Santo. E como Maria participou em Pentecostes? Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Abreu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos, primos dele. Atos capítulo 1, versículos 13 e 14. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulos 2, versículos de 1 a 4. A palavra Pentecostes vem da palavra Pentecosté e significa 50º, ou seja, representa os 50 dias depois da Páscoa. Nesse tempo, comemora-se a vinda do Espírito Santo e o nascimento da Igreja Católica. Antes de ser uma celebração cristã, Pentecostes era uma festa judaica associada ao tempo de colheita, relacionando-se após ao dia em que Deus entregou as tábuas da lei a Moisés lá no Monte Sinai. O Pentecostes cristão acontece em cumprimento à promessa de Jesus após a sua ascensão aos céus, quando enviou o Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo, conforme narra São Lucas em Atos, capítulo 1, versículo 4 a 8. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes. Disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim, reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos em que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Atos capítulo 1, versículos 4 a 8. Nessa ocasião aconteceu a efusão do Espírito Santo, enchendo os apóstolos dos seus dons e da força que os impulsionou a testemunhar o Cristo ressuscitado no mundo. Essa era a missão dos apóstolos. Como no episódio das bodas de Caná, João capítulo 2, versículo 1 a 11, Maria também tem especial importância em Pentecostes. Cabe lembrar que desde a cruz, antes de morrer, Jesus nos deu sua mãe como nossa mãe na pessoa de São João e ele a acolheu como mãe. Na verdade, todos os discípulos já haviam acolhido Maria como mãe desde a vida pública de Jesus, pois ninguém, senão ela, havia participado de toda a vida de seu filho, desde o momento da concepção até a ressurreição.
Esse fato fez com que fosse preenchido o vazio deixado pela ausência física de Jesus após a sua ascensão. Muitos poderiam pensar: Maria era repleta do Espírito Santo, templo da Santíssima Trindade. Então, por que estaria presente no evento de Pentecostes? Para essa pergunta, podemos responder: em Pentecostes nasce a Igreja, e Maria, como esposa do Espírito Santo, configura-se como mãe do corpo místico de Cristo, tornando-a indissoluvelmente unida ao mistério de Cristo pela encarnação e a Igreja. Não existe Igreja sem Maria e Maria sem a Igreja. Maria também é a mãe dos apóstolos. Nesse contexto, é fácil perceber que a presença materna de Maria, que auxilia os discípulos e perseveram na fé e na espera do Espírito Santo Consolador. Por isso, permaneciam unidos em oração, suplicando a Deus a vinda do Paráclito, do fogo abrasador. Dessa forma, Maria molda maternalmente os apóstolos em irmãos, preparando-os para acolher o Espírito Santo. Com a descida do Espírito Santo no cenáculo, os apóstolos, animados pela Virgem Santíssima, venceram seus temores e, destemidos, proclamavam o Evangelho. Ali era formada a primeira comunidade cristã com o nascimento da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristãos batizados, somos chamados a refletir sobre Pentecostes, pois somos todos templos do Espírito Santo, como diz São Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Lembremos que Jesus afirma: ora, se vós que sois maus, sabeis dar as coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13. Confiemos na materna intercessão de Nossa Senhora e peçamos ao Pai que nos envie o seu Espírito Santo, nos encha com seus 7 dons e nos dê a cada dia a coragem de testemunhar o Cristo vivo e ressuscitado e de proclamar a sua palavra. Feliz dia de Pentecostes! Que o Espírito Santo desça sobre você, sobre nós, e nos conduza nos caminhos da santidade e da salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Por intercessão da nossa Mãe Maria Santíssima, peçamos a Deus que nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.